Terceiro ano, peço que vocês peguem o livro de ciências e abram na página 69. Vamos iniciar a leitura agora. André, boa tarde. Pega o livro de ciências, por favor. Abra na página 69. Página 69, vamos acompanhar a leitura que fala sobre o saneamento básico. Saneamento básico envolve uma série de procedimentos que visam proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes, evitando a contaminação e a proliferação de doenças. Conheça abaixo alguns desses procedimentos que são ligados ao saneamento básico. Canalização e tratamento de esgoto, tá? Quando o esgoto sai da casa e é tratado numa estação de tratamento, isso é saneamento básico, tá? Vamos ver um outro exemplo. Tratamento da água. A água retirada de uma fonte, de rios, de represas, quando passam pela estação de tratamento, isso faz parte do saneamento básico. Limpeza das vias públicas também faz parte do saneamento básico, tá? Página 70 agora. Acompanhem a leitura. O saneamento básico é uma obrigação do governo e é um direito de todo cidadão. Mas em muitas partes do mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento, ainda não há saneamento básico. E a população dessas localidades sofre sem água potável e com as consequências das condições precárias de higiene. Porém, com medidas de saneamento básico, é possível garantir melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e a proliferação de doenças. Observe como é feito o tratamento da água desde que sai dos rios ou lagos até chegar à nossa casa. Vejam a imagem 1 e leiam o que se refere a essa imagem, tá? Vamos olhar para a imagem e ler cada trechinho do informativo sobre o tratamento da água. Oi, Lelê? A sua câmera tá travando muito. Acredito que seja a internet. Número 1. Da Valentina está desligada. Da Jasmine, ela já avisou porque estaria desligada. A tia vai pedir para vocês silenciarem o microfone, prestarem atenção nesta leitura, para ver se melhora a imagem, se trava menos, tá bem? Então, vamos olhar aí a imagem 1 da página 70 e vamos ler o textinho que se refere à imagem 1. A água é retirada dos rios ou lagos por meio de bomba de sucção, que sugam, que puxam a água. Número 2. Um tanque chamado tanque de decantação. O que é decantar? É quando as sujeiras da água assentam, tá? Esse tanque, chamado tanque de decantação, atenção na leitura, esquece o material agora, tá? Esse tanque chamado tanque de decantação, ele recebe duas substâncias. O sulfato de alumínio, que faz a sujeira descer para o fundo do tanque, e cal. O cal para correção do pH, ou seja, da acidez da água, tá? Vamos ver aí, já passamos pelas 3 etapas, né? A sucção da água, o primeiro tanque, que é o de decantação, o primeiro com sulfato de alumínio, o segundo com cal. E olha o terceiro passo, vejam o terceiro passo lá na imagem. Agora vamos ler o número 3 para ver a que se refere essa imagem.
Em seguida, a água é filtrada, passando por filtros de areia e cascalho. Vamos ver agora o passo 4 do tratamento da nossa água. Após a filtração, recebe o cloro, uma substância que mata os micro-organismos. Em alguns lugares também recebe flúor, que ajuda a prevenir a cárie dentária, tá bem? E depois de tudo isso, vejam aí o reservatório. Depois de tudo isso, vai para um grande reservatório na imagem 5. E vamos ler. 5. Finalmente chega às casas e aos edifícios por tubulações e através de bombeamento é levada até as caixas d'água das casas, tá bem? Então, é esse aí, gente, o tratamento dado à água antes de chegar à nossa casa. Página 71. No Brasil, vamos ler, Enzo, página 71. No Brasil, infelizmente, a maioria das cidades ainda sofre com a falta de saneamento básico e muitas pessoas ainda convivem com esgoto a céu aberto e água sem tratamento adequado. Gente, observem essa imagem da página 71. Isso ainda existe no nosso país, né? Um dos países que mais cobram impostos aos cidadãos. Isso ainda acontece. O descaso dos governantes, né, para essa situação. Muitos lugares sem saneamento básico, ou seja, tratamento de esgoto. O esgoto, cocô, o xixi que sai das privadas são jogadas no rio. Na praia. E muitas pessoas moram na beira desses rios, né? Muitos esgotos mesmo, aqui em Angra isso acontece, de esgoto ser despejado na praia. Ali onde eu moro, não tem essa praia que eu te falei? Uhum. Tem um esgoto lá. Pois é, olha o perigo, né? Um local tão bonito, ponto turístico, sendo tratado dessa forma, né? O local não tem saneamento básico quando ele não tem tratamento de esgoto, tá? Então, todos os cidadãos têm o direito de ter o esgoto tratado, de ter a água que recebe em suas casas tratada também, tá? Vamos ler aí o meio da página 71. Abaixo dessa imagem que mostra, né, essas casas, tadinhos, essas pessoas, né, nessa situação precária, morando em barracos. A gente chama esse tipo de moradia de palafitas, tá? São palafitas que são casas suspensas no rio, tá? São casas de madeira, né? Em péssimas situações. Casas só de tijolos que não tem cor. Essas casas só de tijolos, né? Chamadas de barracos, muitas das vezes, né? Nos locais em que não há água tratada, é recomendável que ela seja fervida ou filtrada. O ideal é que se faça os dois, porque a fervura mata os micro-organismos, tá? E a filtração da água, ela retém restinhos de areia, qualquer impureza. Pode falar, Fernanda. O que é micro-organismo? São os micróbios, né? São seres que a gente não consegue ver a olho nu, tá? São seres... Existem micro-organismos bons e micro-organismos nocivos, que causam doenças, tá? Então, esses micro-organismos negativos, ruins, nocivos, podem causar doença nas pessoas que consomem essa água sem tratamento. Investir em saneamento básico é tratar da saúde pública e da preservação do meio ambiente, o que traz economia em assistência médica e ambiental, pois, com o saneamento básico, muitas doenças podem ser evitadas.
e a devida preservação ambiental trará mais qualidade de vida. Com isso, a redução dos gastos públicos poderia proporcionar outros benefícios à população. Então, gente, quando o governo ele não cuida do saneamento básico das cidades, ele não investe dinheiro no que é básico, no que é primordial para o bem-estar da população, mas ele tem que investir dinheiro onde? Na saúde, nos hospitais, né? Em ações para a preservação do meio ambiente. Por quê? Porque muitas das vezes o lixo, a poluição tem contato direto com a vegetação, com a natureza. E isso causa poluição. Isso causa aglomeração de animais nocivos como ratos, baratas, né? E invadem as casas das pessoas, causam doenças, contaminam o local, deixam o local feio. Então, assim, se os governantes não se preocupam com o básico, que é o saneamento básico, eles vão ter que se preocupar com o cuidado daquela área, com o cuidado da saúde daquelas pessoas que têm contato com o lixo, com a água poluída, tá certo? Então, deixa de gastar com o que é primordial, né, para gastar com a doença, com o que prejudica a vida das pessoas. E isso está errado, né? Nós temos que prevenir os problemas. Tá entendendo, Alice? Presta atenção no que a tia está explicando. Página 72. Atividades. Organize as sílabas e descubra palavras que completam corretamente o texto abaixo. Vou dar um tempinho para vocês organizarem essas palavras, tá? Acharem as palavras e depois completarem a frase que está aí, na página 72, atividade 1. Então, página 72, a correção da atividade 1. Agora, página 72, ainda, número 2. Pinte os retângulos onde aparecem procedimentos que caracterizam o saneamento básico, ou seja, ações que se referem ao saneamento básico. Limpeza das vias públicas, das ruas e avenidas, se refere a saneamento básico? Me falem aí. Limpeza das ruas, das vias. Não? Tem que deixar sujas as ruas? Isso, limpeza. Então, vocês vão pintar aí, ó. No número 2, limpeza de vias públicas. Essa limpeza se refere... Oi? Mas às vezes entra e sai porque a internet está oscilando. E agora, lixo acumulado nas ruas é saneamento básico? Deixar o lixo? Não. Coleta de lixo, quando o caminhão passa recolhendo lixo. Sim. Coleta de lixo se refere ao saneamento básico. Tratamento da água. Sim, saneamento básico. E tratamento de esgoto? Sim, então saneamento básico se refere aos cuidados com a limpeza das vias públicas, coleta de lixo, tratamento da água e tratamento de esgoto, tá? Então vocês vão pintar esses aí e não vão pintar lixo acumulado nas ruas, né? Isso aí, ó, é o contrário do saneamento básico. Isso aí é poluir. Vou dar um tempinho para vocês pintarem, tá? Então vamos agora ao 3. Pense e responda.
Qual a forma de deixar a água de rios e lagos boa para consumo? Filtrar a água e ferver, se puder os dois. Muito bem, mas a gente pega a água dos rios e lagos e consome diretamente? Não, então ela tem que passar por onde antes? Estação de tratamento. Então, qual é a forma de deixar a água de rios e lagos boa para consumo? Realizando o tratamento da água, tá? Pode escrever aí. Fazendo o tratamento da água. Realizando o tratamento da água. Porque antes da gente ferver e filtrar, que é o correto. Mas o correto é levar para a estação de tratamento. Isso, antes da gente ferver e filtrar, né? Antes de chegar nas nossas casas, essa água dos rios e lagos, das represas, das fontes, elas precisam ser tratadas na estação de tratamento. E aqui está a correção das atividades 2 e 3 da página 72. Agora, na página 73, no número 4, use V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem e fazerem. Vão botar V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Vou dar um tempinho, vou encher minha garrafinha de água, que a gente precisa se hidratar também, né? A água é importante para hidratar o nosso corpo, hidratar a nossa garganta quando a gente fala demais, tá? E volto para ver quais foram as respostas, tá? Então vamos à correção da página 73, número 4. Página 73, número 4. Use V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Vamos ler com atenção cada frase. Primeira frase. Saneamento básico engloba, ou seja, envolve apenas um procedimento que visa proporcionar uma situação higiênica. Não é só um procedimento, são vários procedimentos. O cuidado da água, o cuidado do esgoto, a limpeza das vias públicas, né? Então, são vários procedimentos, não é apenas um. Então, essa primeira frase que diz que o saneamento básico engloba apenas um procedimento que visa proporcionar uma situação higiênica, essa frase é falsa. F. Próximo. Todo cidadão tem direito ao saneamento básico. Sim! Verdadeiro. Todo cidadão tem direito ao saneamento básico. Verdadeiro. Terceira frase. No Brasil, muitas cidades ainda sofrem com a falta de saneamento básico. Infelizmente, é verdade. Muitas cidades não têm saneamento básico. Última frase. Nos locais onde não há água tratada, a água poderá ser utilizada sem que haja um tratamento. Falso, né? O correto é que a água tenha tratamento, né? Então, para consumirmos, a água deve ser potável, água limpa, tratada, tá bem? Número 5. Ao ferver a água por alguns minutos, ocorrerá a sua purificação através da morte de micro-organismos. Pesquise o significado da palavra em destaque na frase acima e escreva-o abaixo. A palavra em destaque é micro-organismos.
Isso, então eu vou mandar o significado para vocês. Eu já expliquei, né? Que são organismos micro, são seres minúsculos que só podem ser vistos com microscópio. Pode botar no quadro primeiro? Então eu vou escrever para vocês, tá? Pode falar, André. Atividade 5, o significado da palavra destacada aqui, ó. Micro-organismos. Aqui, ó, está o significado. Oi, Valentina. Vamos lá para 6, página 73. Vamos lá para 6, página 73. Página 73. 6. Escreva o que você acha que deve ser feito para deixar o ambiente mostrado na imagem limpo e organizado. Não joga lixo no mar e saneamento básico. Saneamento básico. Ah, precisa de saneamento básico, né? Qual é o procedimento do saneamento básico que precisa ser feito aí? Oi, pode falar, Jasmine. Gente, silencia o microfone que tá um barulho. Não a tia vai pedir para todos silenciarem o microfone porque tá dando muito eco. Não tem mais. Obrigada, tá, gente? Então, vamos observar essa imagem da atividade 6, da página 73. Escreva o que você acha que deve ser feito para deixar o ambiente mostrado na imagem limpo e organizado. O que precisa acontecer aí? Precisa de saneamento básico. Qual é o procedimento do saneamento básico? A limpeza do rio, né? E mais o quê? O governo vai lá, paga uma equipe que limpa o rio. Mas o que a população precisa fazer? Não jogar lixo nos rios, né? E nas ruas também. Por quê? Se chove, esse lixo que está na rua, que está no chão, ele é levado pela água da chuva até os mares e rios. Então, não poluir as ruas e os rios, né? E o governo precisa fazer o quê? Cuidar do saneamento básico. Então, escrevam aí com as palavras de vocês. Página 74. Numere. O que é numerar? É colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 em ordem crescente de acordo com as etapas do tratamento da água. Numere as etapas realizadas para tratar a água. Qual é a primeira etapa aí, gente? Pegar água. De onde? Pegar água de onde? Então vamos botar o número 1 lá no rio, que tá com o solzinho nascendo lá, né? Número 1, lá no rio, água tirada de lá. Tia, número 2 é aquela garrafinha jogando água, tipo no recipiente. Não. O número 2, olha, é a bomba de sucção que tira essa água do rio. Lá em cima, no cantinho, depois da garrafinha. Depois da imagem da garrafinha. Antes ou depois da imagem da garrafinha? Depois, não é a da casinha. Número 2 é depois da garrafinha lá em cima. Tia, manda foto de correção pra gente ver. Vou mandar, tá? Mas vamos olhar aí para vocês entenderem. A água jogando. Uma garrafa
jogando água no recipiente ou na bomba? Não, é tipo uma pontezinha. Ah, eu já sei. Ah, obrigada. Vejam se vocês conseguem identificar aí, olha, número 1, água tirada do rio, puxada por uma bomba de sucção, que está lá no número 2, lá no cantinho superior, ao lado da garrafinha. Não é a foto das casas, que a água, depois de tratada, a última etapa é a etapa das casas, né? E depois 3, ela passa por um filtro de cascalho, né? 3, lá do ladinho do rio. Isso aí, número 3, do lado do rio. Do lado do rio, eu não entendi. O 2 vai ser em cima do rio? Em cima do rio? Ou o número 2 vai ser tipo um prédio? Isso. O 4, isso, a garrafa aí despejando nesse tanque onde ela vai receber o cloro. E por último, a água vai para as casas. Então ficou assim, ó. 5, 4, 2, 5, 4, 2, 1, 3. 5, 4, 2, 1, 3. Tia, manda foto que eu não consegui fazer. Aqui a correção da atividade 7. Agora vamos para a atividade 8. Observe a ilustração para responder as questões abaixo. Vamos olhar aí esta imagem. Pneu abandonado aí no meio do campo, né? A água, o esgoto que sai das casas está sendo despejado direto no rio. Está certo? Não, né? O que acontece aqui em Angra, o esgoto sai de muitas casas e vai direto para o mar. Isso não está certo, tá? Todo local precisa de tratamento de esgoto. Oi. Como nós podemos observar aqui em Angra, tem muitos locais bonitos, sem lixo visível, né? Mas o esgoto das casas é despejado nos rios e mares. Então, se não for para uma estação de tratamento do esgoto, antes dele ser descartado, ali a gente pode dizer que não tem saneamento básico, tá? O tratamento do esgoto deve existir. Então, letra A. Este local possui saneamento básico? Não. Bom, página 74, livro de ciências, número 8. Observe a ilustração para responder as questões abaixo. Vocês estão vendo aí um local e nós não vemos lixo espalhado, mas nós vemos um pneu abandonado ali, o que acumula água e vira foco de mosquito da dengue, né? Que transmite a dengue, que é o Aedes aegypti. E vemos também que o esgoto está saindo das casas, está indo direto para o rio. Isso é certo? O esgoto sair da casa e direto para o rio precisa passar por uma estação de tratamento de esgoto, tá? É diferente da estação de tratamento da água que a gente bebe. A estação de tratamento de esgoto, o esgoto sai da casa, passa pela fossa, da fossa é encaminhado para aquele local onde o esgoto vai ser tratado antes de ser despejado onde é o destino dele, né? Essa mesma seria a utilização
Eu tô sabendo. Vamos lá. Letra A. Esse local possui saneamento básico? Não. Pontinho, que é a primeira resposta, né? Temos aí 2 perguntas. Por quê? Por que não tem? O que vocês estão vendo aí? Pois não passa pela estação de tratamento. Porque o esgoto está indo direto para o rio. O esgoto não está sendo tratado. Então escrevam aí na letra A do número 8. Não, pontinho. Por quê? Porque o esgoto não está passando pela estação de tratamento, o esgoto não está sendo tratado. Vamos à letrinha B? Que tipo de problema os moradores dessa localidade podem ter? E aí, sem tratamento de esgoto, o que pode acontecer com essas pessoas que moram aí? Eles podem pegar doenças. Isso, podem ter doenças graves, né? Pelo contato com a água contaminada, porque as crianças que brincam nesse local, elas acabam pisando nessa água com esgoto, né? Quando chove muito, esse rio pode, transbordar e essa água com esgoto poluir o solo, entrar nas casas, Então escrevam aí quais são os problemas que os moradores dessa localidade podem ter. Letra C. Como são as condições de saneamento básico do local onde você mora? Muito boa. Tem tratamento de água, de esgoto, coleta de lixo. O esgoto é tratado ou vai direto para o mar? Então, vocês vão colocar que as condições são boas. Se onde você mora, o esgoto é despejado direto no mar, não tem coleta de lixo, aí vocês vão colocar que são péssimas as condições, tá? E aí a resposta é pessoal. Vamos à página 75, atenção à leitura. O solo é a superfície sólida da crosta terrestre onde pisamos, plantamos e construímos. Então, tem aí a definição do que é solo, né? O que é solo mesmo? É a superfície sólida. O que é a parte sólida? Aquela parte mais consistente, né? Dura, que é possível tocar. Então, é essa parte da crosta terrestre onde nós pisamos, plantamos e construímos. Ele é utilizado pelo homem para fins econômicos, tendo uma grande importância para a vida por meio das práticas agropecuárias e da geração de alimentos para a sociedade. E como se formou o solo? O solo se formou a partir do processo de degradação das rochas de origem, chamadas de rochas-mãe. Isso quer dizer que no início não existia solo na Terra, apenas grandes e variados grupos rochosos, de rochas, que lentamente foram desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. A lenta desagregação proporcionou a forma de sedimentos que se mantiveram aglomerados e assim formaram o solo. Então, gente, o que nós lemos nesse primeiro trecho aí? Que lá atrás, no surgimento do universo, do nosso planeta, né? Surgiu o universo, anos depois nosso planeta surgiu, né? E aí, existia esse solo que a gente pisa? Não, eram rochas de todos os tipos e com o tempo, bilhões de anos, as rochas foram se
se desgastando, se degradando, de acordo com a ação do clima, de acordo com a ação de seres vivos, como plantas e animais. E aí, olha, foi um trabalhinho de muitos e muitos anos que desgastou estas rochas e que formou o solo que hoje nós pisamos, tá? Então vejam aí a imagem de um solo, né? Onde acima dele, logo em cima, tem o quê? Uma plantação, né? Então esta é uma utilidade do solo. O solo é a parte mais superficial da litosfera. É aquela, né, que mais nós conseguimos ver, né? Conseguimos pisar, conseguimos tocar. E a litosfera é o mesmo que a crosta terrestre, essa parte sólida da Terra, onde as plantas, tanto silvestres quanto cultivadas, são germinadas e se fixam, encontrando os nutrientes necessários para a sobrevivência. Então, é do solo que as plantas tiram os elementos necessários para sobreviverem, tá? Vamos agora à página 76? Enzo, presta atenção, tá, meu amor? Tira esse saco do lápis, por favor. Aqui você não vai escrever matemática, não. Você vai escrever ciências. Página 76. Rochas. As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, são formadas pelo magma solidificado abaixo da crosta terrestre ou pela lava expelida por vulcões. Então, olha, essa... Já! Isso aí, caiu no teste do primeiro bimestre, isso aí. Então, essas rochas magmáticas, elas são formadas pelo magma solidificado, quando aquele líquido sai do vulcão, depois que ele solidifica, que ele se torna sólido, né? Porque quando ele está saindo do vulcão em alta temperatura, ele está em sua forma líquida. Depois que vai esfriando, esse magma vai solidificando. E aí, quando ele se torna sólido, duro, ele se torna uma rocha. E é esse tipo de rocha que a tia falou agora, rochas magmáticas, tá? As rochas sedimentares, página 76. As rochas sedimentares são formadas por meio da sedimentação de partículas de outras rochas existentes e de materiais. Então, essas rochas sedimentares que vocês estão vendo aí na página 76, na segunda descrição, pode pegar, meu amor. Elas são formadas a partir de partículas de várias rochas, tá? E por isso, e também materiais orgânicos, tá? Outras rochas com materiais orgânicos, e aí se juntam e formam as rochas sedimentares, tá? Elas são formadas por pequenos sedimentos, tá? Pequenos pedacinhos de outras rochas e materiais orgânicos. As rochas metamórficas, veja aí a imagem, Enzo. Rochas metamórficas são as que sofreram modificação na sua estrutura em decorrência das altas pressões ou temperaturas. Então, elas sofrem uma metamorfose, a modificação de acordo com as altas pressões ou altas temperaturas. E o que é o subsolo? Vamos ler juntos? Subsolo. O subsolo é a camada que fica embaixo do solo. Vamos ler juntos o que é subsolo? Juntinhos, vamos lá. Subsolo é a camada que fica abaixo do solo e é formado por rochas, minerais e água.
Então vejam aí o subsolo, a imagem do subsolo. É aquela parte, aquela camada que fica abaixo, ó, do solo. Se a gente perfurar esse nosso chão aqui, nós vamos encontrar rochas, até água, né? Então, quando a gente está na praia, a gente bota a água dentro do buraco, a gente fez, mas ela some. Só que se a gente não botar e começar a cavar até o você encontra água. Isso, exatamente, porque você vai além do solo. Você passa pelo solo, que é onde você pisa, e aí se você cava, perfura, você chega ao subsolo, tá bem? Então, vamos parar aí na página 76. Oi. Então, vamos parar na página 76, tá? A página 77 e as demais que falam sobre solo, tipos de solo, que modifica o solo, tá? Nós vamos fazer na próxima aula, tá? Então, vou passar agora atividades sobre o que estudamos até agora, que foi sobre o saneamento básico e sobre o solo, esta primeira parte, tá bem?